O sol nem sempre é para todos. É assim que os moradores do povoado de Araras, município de Faina, região noroeste de Goiás, vivem. Homens e mulheres condenados ao isolamento, ao preconceito. Essa realidade começou a mudar após o drama ser mostrado aqui na telinha da TV Serra Dourada. A primeira emissora de televisão a ouvir os portadores de xeroderma. E quem conta essa história pra gente agora é a repórter Rosane Ferraz. Ruas de chão, casas simples. Um vilarejo que parece ter parado no tempo. No município de Faina está o povoado de Araras. O nome de uma ave muito bonita. Mas a história de quem vive aqui não tem nada de beleza. Mas a situação já foi bem pior. O drama de um povo marcado por uma doença que permaneceu silenciosa por mais de um século. O silêncio só foi rompido há pouco mais de uma década. Foi quando chegou ajuda para evitar que a morte continuasse consumindo a comunidade, até então por falta de conhecimento. Praticamente todo mundo que vive na região tem um tipo de câncer de pele considerado raríssimo. É o xeroderma pigmentoso. É onde está a comunidade com maior incidência de câncer de pele do mundo. O sol é o principal inimigo dessa gente. O xeroderma é resultado de uma mutação genética que gera hipersensibilidade à luz. Os portadores precisam se esconder. Passam a maior parte do tempo fechados em casa ou em uma igreja do povoado onde existe ar-condicionado. Eles são até 1000 vezes mais sensíveis ao câncer de pele. O primeiro caso foi registrado há mais de 150 anos. No lugarejo totalmente isolado, os casamentos eram consanguíneos, entre primos e outros parentes próximos que possuem o mesmo gene. Isso teria feito aumentar o número de pessoas com a doença. Atualmente, 20 pacientes estão em tratamento e mais de 200 são portadores de xeroderma, só que ainda não desenvolveram câncer. Muitos já se foram. Esse pessoal vivia isolado, tinha que bancar o tratamento e muitos não suportaram. Até que em 2009, uma grande ação envolvendo o poder público, entidades e voluntários, ainda profissionais da saúde, possibilitou praticamente todo tipo de assistência às famílias. Vidas marcadas por uma doença que provoca mutilações. É muito agressiva. Pacientes sem partes do rosto, boca, nariz. Manchas por todo o corpo. Eles escondiam a doença e a vergonha. Até a TV Serra Dourada mostrar o drama. Foi a primeira emissora de televisão a ouvir os portadores de xeroderma. Nossas equipes tornaram o problema conhecido. No Jornal do Meio-Dia foram exibidos detalhes do sofrimento que chamou a atenção em todo o mundo. Surgiram parceiros como a editora Kelps, que se uniram para ajudar os portadores da doença. Vários projetos foram elaborados pelo empresário Antônio Almeida. O drama virou até filme, No Recanto das Araras. Esse negócio de xeroderma e outros sofros se encontram. A xeroderma é proibido de solo, eu não posso pegar solo. Pesquisadores de todo o mundo estudam o caso até hoje. Neste final de semana, mais uma ação. Clínicos, pediatras, oftalmologista, dermatologista e pela primeira vez até um geneticista foram ao povoado de Araras, no município de Faina. Foi durante a terceira edição da Operação Araras, um trabalho que envolve a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o Governo do Estado, prefeituras de Faina e Matrixã, além da Universidade Federal de Goiás e voluntários do Projeto Rondon. Uma esperança para a gente como Dona Geni Jardim. Ela tem 70 anos. Há 8 descobriu o xeroderma. Fiz tratamento e acompanhamento do médico tem, né? Porque aí tem o procedimento, tem o remédio, tem o protetor solar. Aí a gente vai vivendo, né? Em Goiás, o Hospital Geral de Goiânia oferece todo o suporte para os portadores de xeroderma. Geneticistas auxiliam no acompanhamento e aconselhamentos para tentar evitar novos casos. Ao visitar o povoado, o secretário de Saúde garantiu toda a assistência aos pacientes e a disponibilização de próteses,
muitos tiveram a face dilacerada pelos tumores. A prótese facial ela será feita pelo Estado, né? E tem algumas medicações também, sobretudo que contribuirão com a remissão de algumas metástases, que vamos avaliar a possibilidade de incorporá-las, né, no nosso rol de medicamentos e levar isso também ao Ministério da Saúde, para quem sabe no âmbito nacional também possa ser incorporado, para que o paciente tenha mais acesso de forma mais rápida, menos burocrática e a sua vida seja melhorada a qualidade. Esta ação também marcou um importante acontecimento. Pela primeira vez no mundo, a cera de ouvido é analisada para detectar Xeroderma pigmentoso. A pesquisa está sendo feita pelo Laboratório de Química da UFG. Com a mesma análise, já é possível identificar outros tipos de cânceres e diabetes. Um exame genético, ele varia um pouco do laboratório, da demanda que é feita, mas ele demora alguns meses. E o exame com a cera de ouvido, ele vai te permitir que isso tenha esse resultado em cerca de 5 horas. É mais um aliado na esperança de sobrevida para quem, até poucos anos, se considerava condenado à morte. O Xeroderma pigmentoso, para nós, hoje a gente se sente abraçado. A gente é abraçado por uma imensa gratidão das pessoas e, inclusive, dos médicos que estão assistindo a nós, né? Quanto sofrimento, e o pior é que a maioria dessas pessoas trabalham na zona rural, dependem disso para sobreviver, porque muitos não conseguiram se aposentar e acabam ficando aí expostos ao sol. Mas tem notícia boa por aí. Essa ação que aconteceu neste final de semana vai continuar. E conosco aqui a diretora de enfermagem do HGG, Natália Alves. Uma boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Odevá. Obrigada pelo espaço. Durante essa ação neste final de semana, além de muita informação para esses pacientes, cirurgias, procedimentos cirúrgicos também foram realizados? Sim, foi uma ação, a terceira operação, né, e contou com a parceria de várias instituições, né, por meio da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, o HGG, né, IDETEC, Projeto Rondon, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a ABRAXP, que é a Associação Brasileira do Xeroderma Pigmentoso, e foram realizados vários atendimentos de saúde, vários médicos, especialistas e realização de procedimentos cirúrgicos para os pacientes portadores de xeroderma. Retirada de manchas? Retirada de tumores, né, de pintas, realmente para analisar a questão da incidência, né. Diretora, qual é a grande necessidade dessa população hoje, dessas pessoas? Bom, tudo. Na verdade, eles precisam dessa assistência à saúde mais próxima e foi isso que a operação buscou, levar os profissionais de saúde até eles. É muito difícil o transporte, muito difícil eles saírem de lá, até em relação à exposição ao sol. Então, quantas pessoas tem hoje com xeroderma lá? Em torno de 20 pessoas com o desenvolvimento da doença e portadores, mais de 200 portadores do gene xeroderma. Agora, existe uma esperança, né, para esses pacientes, porque um medicamento desenvolvido fora do país está sendo testado com eles. E qual tem sido o resultado? Bom, na verdade, a dermatologista do Hospital Geral de Goiânia e um paciente também do Araújo Jorge começou a fazer o uso desse medicamento e vem tendo resultados positivos em relação à regressão dos tumores que já aparecia e a melhoria da pele como um todo do paciente. Então, vem apresentando ainda em projeto de estudo, né, ainda em análise, mas vem mostrando resultados positivos. Diretora, conta pra gente, por exemplo, nós estamos com a luz aqui no estúdio, aquela luz, vamos pegar uma luz de casa, por exemplo, aquela luz de casa prejudica eles? Prejudica também. Muito. Mas Sim. como é que faz? Eles têm que trabalhar, e aí? É complicado, a maioria agricultores, né, então eles aposentadoria, seria isso? Sim. E nem todos conseguiram? Não, ainda não. E eles têm que usar fator de proteção, questão do protetor solar, chapéu o tempo inteiro, roupas de manga comprida, né? Por isso eles são chamados filhos da noite.
Exatamente. E você nos contava aqui durante a reportagem que existem casos ainda mais graves do que esses de xeroderma? Na verdade, a doença, existem oito variações da doença. Então, existem os mais benignos e existem alguns mais agressivos. E aqui em Goiás, pacientes assim? Tem também. Com os mais agressivos? Sim. Com o mais agressivo, qual é a expectativa de vida para essas pessoas? Bom, os estudiosos da área dizem geralmente em torno de até 30 anos, 30 e poucos anos. Ali são muitos da mesma família, mas nós tivemos a informação de uma criança de 10 anos de idade de Porangatu, que foi diagnosticada. Também com xeroderma? Nessa ação foi diagnosticada, exatamente. E ainda está em análise, né? Foi agora, recente, então ainda vão avaliar a questão qual a variável de xeroderma dessa paciente. Diretor, o que a gente percebe é que essa comunidade ela ficou esquecida durante décadas. Né? E realmente ela foi colocada, nós mostramos pela primeira vez aqui na TV Serra Dourada, depois vocês criaram lá no HGG, é um núcleo, é isso? De atendimento a essas pessoas? Tem um núcleo lá? Tem. Na verdade é uma doença nova, né? Considerada assim a descoberta dela. E aí no HGG hoje nós temos a habilitação para doenças raras com essa linha de xeroderma pigmentoso. Então a gente realiza atendimento multidisciplinar desses pacientes e um acompanhamento diante das várias necessidades que eles têm dentro do Hospital Geral de Goiânia. Já tem data marcada para a próxima ação acontecer lá na cidade, no povoado? Olha, acredito que para o ano que vem, fazem 10 anos, né, da primeira ação realizada lá. Então acredito que a gente pode comemorar os 10 anos realizando essa ação. Vamos fazer o seguinte, o Jornal do Meio-Dia vai fazer possivelmente toda semana, né? Porque nós vamos ouvir o secretário de saúde, o que ele pode fazer, porque realmente eles precisam daquelas próteses. Estudos estão sendo feitos, né? Quer dizer, o INSS também pode ajudar as pessoas que ainda não estão aposentados, porque eles realmente precisam da aposentadoria. Como é que eles têm um problema de saúde tão complicado como esse, não podem tomar sol e vão trabalhar na roça? Não tem como, né? Então a gente vai estar sempre presente a partir de agora, mais vezes, mais rotineiramente em cima disso. Obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde.